Hoje temos a alegria de celebrar os arcanjos São Miguel, Gabriel e Rafael. E gostaria, aproveitando essa ocasião tão especial para todo o nosso povo fiel, gostaria de apresentar a primeira sistematização da angeologia, ou seja, o estudo teológico sobre os anjos, um livro intitulado A Hierarquia Celeste, de Dionísio Areopagita. Os anjos, com as suas hierarquias, os seus nomes, nós os encontramos em primeiro lugar nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, no Antigo Testamento se fala de querubins, serafins. No Novo Testamento nós temos a presença de anjos, nós temos a presença do arcanjo São Gabriel. Nós temos também, São Paulo menciona as dominações, as potestades, ou seja, essa estruturação está presente na divina revelação, está presente nas Sagradas Escrituras. Um dos autores que então elaborou um estudo aprofundado sobre a missão dos anjos, as suas funções, a sua natureza, foi esse escrito atribuído a Dionísio Areopagita. Nós temos informações do Dionísio histórico no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. São Paulo, depois de pregar no Areópago, em Atenas, aquela pregação não teve muito sucesso e ele converteu a duas pessoas, a Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris. Esses foram as duas únicas conversões ali em Atenas. Segundo o bispo São Dionísio de Corinto, que foi bispo de Corinto por volta do ano 180, ele diz que Dionísio Areopagita foi o primeiro bispo de Atenas. Essas são as únicas informações históricas que nós temos sobre Dionísio Areopagita. Não temos nenhuma informação de seus escritos, se ele escreveu algo, enfim, até o século VI. No século VI, mais precisamente no ano 532, apareceram um corpus, uma coleção de textos atribuídos a Dionísio Areopagita, chamado esse corpus, por causa disso, de livros, atribuído a ele o Corpus Dionisiacum. Dentre esses escritos, havia também este intitulado A Hierarquia Celeste. Os estudiosos, sobretudo em idade do Renascimento, analisando a autoria e também o estilo, o pensamento, por isso negaram uma autoria direta, porque esses escritos eles têm uma forte dependência neoplatônica. E o neoplatonismo surgiu a finais do século III. Plotino, que é o fundador do neoplatonismo, ele morre no ano 272. Então, seria muito difícil que o Dionísio histórico, convertido pelo apóstolo Paulo, tenha sido o autor desses escritos. Esses escritos eles surgem ali naquela polêmica entre os católicos que defendiam o concílio de Calcedônia e, sobretudo, os monofisitas, que atacavam os difisitas, entre difisitas e monofisitas, uns a favor, outros em contra do concílio de Calcedônia. Então, no ano 532, foi feita uma disputa pública entre os difisitas e os monofisitas, entre os calcedonianos e os não calcedonianos. E então, nessa colatio com os severianes, nessa disputa com os severianos, porque Severo de Antioquia encabeçava a parte monofisita, os católicos trouxeram uma série de escritos atribuídos a Dionísio Areopagita. Dentre outras obras,
nós temos, por exemplo, os nomes divinos, que vai influenciar muito o pensamento de Tomás de Aquino, de São Boaventura e outros escritores medievais. Temos também o livro da Teologia Mística, do Dionísio Areopagita, que também vai influenciar muito a mística, a espiritualidade na Idade Média, e depois também os grandes clássicos da espiritualidade cristã, como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e outros, enfim, né? Hoje, então, vamos abordar o tema da hierarquia celeste, o livro da hierarquia celeste. É a primeira sistematização teológica, um primeiro estudo, vamos chamá-lo assim, sistemático, sobre a hierarquia dos anjos. Não que os padres anteriores a este escrito, atribuído a Dionísio Areopagita, não tenham falado dos anjos. Santo Agostinho de Hipona, em seus sermões, em seus escritos, fala também sobre os anjos, São Gregório Magno também, mas essa daqui, por assim dizer, é a primeira obra sistemática sobre a função e a hierarquia. Então, os anjos, eles são agrupados em 3 hierarquias da seguinte forma. A primeira hierarquia, a que está mais próxima de Deus, que contemplam diretamente a Deus, em primeiro lugar, mais próximos de Deus. Claro que aqui, quando eu digo próximo, não me refiro à proximidade local, né? Proximidade aqui de amor, de comunhão, estão os serafins, cujo nome significa ardentes de caridade, caridade ardente. A característica dos serafins é o amor tão grande, tão intenso e puro que eles têm a Deus Nosso Senhor. Por isso, inflamados de amor divino, representam a chama do Espírito e a pura caridade de Deus. Estes são os serafins. A segunda ordem, mais próxima de Deus, estão os querubins, cujo nome significa plenitude de ciência, plenitude de conhecimento, porque são anjos cheios de sabedoria, de inteligência, de conhecimento dos mistérios de Deus. Em terceiro lugar, a terceira ordem dos anjos, nós temos os tronos. Já o nome diz, né, trono é uma espécie de sustentáculo, de alicerce, como se Deus ali estivesse sentado, né? Eles estão tão presentes a Deus que são como tronos, onde a majestade divina se apoia. Portanto, eles sustentam a justiça divina, servem de trono, entre aspas, né? Em sentido simbólico. A segunda hierarquia tem a função de governar o cosmos e garantir a ordem do universo. São as dominações, também chamados de domínios. Eles têm a função de transmitir as ordens divinas, né? Dar ordens aos anjos das hierarquias inferiores. Portanto, regulam os anjos inferiores, mantendo a ordem divina nas comunicações que Deus transmite, né, aos anjos das ordens inferiores ou até mesmo aos seres humanos. Então, as dominações têm essa função de transmitir as ordens de Deus. Depois, em quinto lugar, a quinta ordem angélica, dentro dessa segunda hierarquia, nós temos as virtudes. As virtudes, o nome diz, né? Virtus significa força, poder. As virtudes são aqueles anjos que realizam milagres, portanto, canalizam a graça de Deus no mundo. Estão associadas a milagres e às forças da natureza, as virtudes angélicas.
Depois, a sexta ordem, nós temos as potestades, também chamadas de potências, cuja função é subjugar os espíritos malignos, né? Subjugar, submeter os demônios. Portanto, também as potestades são guardiões da ordem cósmica. Potestade significa isso, poder, força. E, finalmente, a terceira hierarquia, que está mais próxima de nós e, portanto, exercem a sua missão junto à criação. São os principados, cuja função é guiar as nações, os povos e grandes comunidades. São como príncipes dos anjos, por isso eles têm esse nome, os principados, né? São como pontos de referência, né? Arre significa princípio, início, né? Começo, então são como príncipes dos anjos. Depois nós temos os arcanjos, que são anjos que têm uma missão especial, receberam de Deus uma revelação, uma missão importante, sempre referido a nós, né? A nossa salvação. Por exemplo, São Miguel, o arcanjo São Miguel, tem a missão de proteger o povo de Deus, de combater em defesa do povo de Deus, em defesa da igreja. São Gabriel, que comunicou a Maria os mistérios da encarnação do Logos, do Verbo Eterno. São Rafael, que teve a missão de curar Tobias e depois também de levar seu filho ao casamento. Então, Rafael tem essa função de cura. E depois estão os anjos, que cuidam mais diretamente das pessoas, e também aqui entram os anjos da guarda, que cuidam de nós, né? Cada pessoa humana tem um anjo guardião que o protege e o cuida, né? Aqui, sobre os anjos da guarda, né, temos duas teorias, duas hipóteses dos padres da igreja. Por exemplo, alguns padres da igreja dizem que nós recebemos o nosso anjo da guarda no dia do nosso batismo. Outros dizem que não, no dia do nosso nascimento. São Basílio, tendo em consideração essa polêmica, né, quando nós recebemos o nosso anjo da guarda, é no batismo ou é no nosso nascimento? Ele diz que o mais provável é que nós recebamos no dia do nosso nascimento. Mas como ainda não fomos batizados, o anjo da guarda, ele tem pouca força para nos proteger, porque antes do batismo, né, pelo pecado original, nós estamos sob o domínio das trevas, como diz São Paulo, né? Deus, pelo batismo, nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Então, a ação do nosso anjo da guarda antes do batismo é quase nula. Não porque ele seja ineficaz, mas por causa da nossa situação de pecado, do pecado original que nos afasta de Deus. E, portanto, a partir do momento do nosso batismo, o nosso anjo da guarda, ele se reveste de todo o poder, né, de toda a força para nos proteger de todos os perigos, de todos os males, né? Aqui sobre a hierarquia também do pseudo Dionísio Areopagita, tem alguns padres da igreja que invertem a ordem dos anjos, né? Então, por exemplo, que colocam aqui no lugar das virtudes, colocam os principados, e as virtudes colocam na hierarquia mais próxima de nós, pelo sentido de que as virtudes fazem milagres no nosso mundo, fazem milagres entre os seres humanos, e por isso, então,
estaria mais associada à terceira hierarquia, né? Mas, enfim, seja que coloquemos aqui as virtudes no lugar dos principados, na terceira hierarquia ou na segunda, as suas funções são essas e são bem conhecidas para quem analisa as Sagradas Escrituras. Então, claro que esta sistematização, esta hierarquia, indica, pois, uma hierarquia de natureza, né? Como os anjos, nas suas funções, estão eles ordenados nas suas missões. Não é uma hierarquia da graça, né? A graça eleva o que é humilde e o coloca acima. Por isso, Nossa Senhora, ela está acima dos anjos, né? De todo ser criado. Ela é inferior a Deus, não é uma deusa, obviamente, inferior, né? Infinitamente inferior a Deus, mas ela foi colocada na plenitude da sua graça acima dos coros dos anjos. E por isso alguns anjos, embora seja de natureza inferior, como por exemplo os arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, em virtude da graça, não aqui da natureza, mas da graça, foram elevados também acima dos anjos. E por isso São Miguel Arcanjo, ele governa as milícias celestes, porque ele recebeu da graça de Deus esta missão, né, de proteger a Santa Igreja, e ele foi colocado acima dos coros angélicos por querer, por vontade divina, pela graça divina, né? Então, essa hierarquia aqui que nós apresentamos é uma hierarquia segundo a natureza angélica, segundo as funções dos anjos, não é uma hierarquia da graça. A graça é sempre um mistério, né? Deus, ele eleva os pequeninos e abate os soberbos, e por isso a graça sempre é um grande mistério do amor de Deus que ele dá, que ele concede essa graça a quem ele quer. Então, nesse dia tão especial dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, peçamos a sua proteção, a sua intercessão, e sejamos fiéis, sejamos dóceis às inspirações que eles nos trazem, sejamos dóceis a esses, como diz São Bernardo, esses santos pedagogos e guardiães que nos protegem e que nos conduzem até Deus. Peçamos sempre a sua intercessão, que Deus os abençoe, que os santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, nos protejam e protejam a Santa Igreja.